Então, galera, como eu falei para vocês, uma das determinações que o Maomé coloca no Alcorão é a proibição de adorar imagens. Só que era uma prática muito antiga e muito comum dos muçulmanos de adorar imagens, lá nas peregrinações à Meca. E tinha uma galera boa que ganhava um dinheiro considerável vendendo essas imagens. Então, quando ele começa a pregar contra essa adoração a imagens, é óbvio que ele vai ter problemas com o pessoal, tanto com os religiosos quanto com os comerciantes. Então ele começa a propagar essa pregação contra a adoração de imagens. Só que o Maomé ele não era aquele cara que tentava ganhar as pessoas na conversa. Ele era um cara bem incisivo, sabe? Meio agressivo, eu diria. E ele acaba sendo expulso da cidade de Meca. Na verdade, ele não é expulso, ele foge. Porque a galera queria a cabeça dele por lá. E ele foge para uma cidade que na época se chamava Yatreb e depois passou a ser chamada de Medina. Medina é uma palavra em árabe que significa cidade do profeta. E é a partir dessa fuga, né, que é chamada de Hégira pelos muçulmanos, essa fuga ela acontece no ano de 622 e ela marca o início da contagem do calendário islâmico. Os muçulmanos eles têm um calendário diferente do nosso. A gente segue o chamado calendário gregoriano, calendário cristão. Os muçulmanos eles seguem outro calendário. O marco zero do nosso calendário, teoricamente, seria o nascimento de Jesus Cristo. Do deles, o calendário dos muçulmanos tem essa data de 622, a fuga de Maomé para a cidade de Medina como ponto inicial. Então, quando ele chega lá em Medina, ele começa a pregar o islamismo também na região onde ele está agora. Só que lá ele consegue conquistar a galera. Mesmo com esse jeito agressivo dele, ele tinha um certo carisma, vamos dizer assim. Ele tinha um certo poder de persuasão. E ele consegue muito prestígio na cidade de Medina. Ele se torna tanto um líder político como religioso com essa pregação do islamismo e conforme as pessoas vão se convertendo. E aí, com o passar dos anos, ele consegue, com essa influência toda, reunir um exército bem numeroso. E com essa galera, ele volta até a cidade de Meca, que ele tinha fugido antes, e conquista a cidade de Meca. Ele consegue espalhar, então, com essa conquista da principal cidade, ele consegue espalhar a religião muçulmana por toda a Península Arábica. E é aí que surgem a denominação muçulmano. Muçulmano também é uma palavra árabe que significa servos de Alá, servos de Deus, no caso. Então, antes Meca era uma cidade, um centro de peregrinação politeísta, agora se torna um centro de peregrinação muçulmana. E ele vai conseguir unificar toda a Península Arábica, tanto na questão dos costumes, questão cultural e até a língua. Todas essas tribos lá da Península Arábica que eu falei para vocês, que existiam antes, muitas delas falavam línguas diferentes. Ele consegue fazer com que todas passem a falar o árabe, passem a falar a mesma língua, beleza? Então, o Maomé, ele vai, a partir desse retorno à cidade de Meca, é que ele vai consolidar, ali em 630, que ele vai consolidar a fé muçulmana como a nova fé monoteísta, que adora apenas um Deus, e vai, a partir dali, começar a expandir todo um império dominado tanto por poder militar como também por poder religioso a partir das crenças do Alcorão. Beleza? Na próxima aula que a gente vai continuar falando sobre esses assuntos e essa expansão do Império Muçulmano. Tranquilo? Postei também as atividades aí para vocês. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, é só me chamar. Valeu!